Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição dessa quarta-feira, começa agora. Já são 44 os parlamentares que perderam o foro privilegiado e agora serão julgados em primeira instância. Um deles é o senador Aécio Neves, denunciado por fraude em licitações quando era governador de Minas Gerais. A defesa diz que MP Mineiro já havia pedido o arquivamento do caso. Projeto de lei que muda a regulação e até o nome usado para os agrotóxicos causa divisão no governo. Autoridades de saúde estão preocupadas com o impacto na qualidade do alimento que chega à mesa do brasileiro. O país é o maior consumidor mundial desses produtos. A Polícia Federal faz operação contra desvio bilionário em contratos de merenda escolar e cumpre 150 mandados em 30 cidades de 3 estados e no Distrito Federal. Líderes europeus isolam os Estados Unidos depois de decisão anunciada por Donald Trump de sair do acordo com o Irã. O temor europeu é de sanções norte-americanas contra empresas que negociam com Teherã. A Argentina pede empréstimo ao FMI para controlar a variação do câmbio. Decisão contraria a promessa de campanha do presidente Maurício Macri e traz de volta fantasmas do passado na economia do país. No esporte, o paulistano, em show de bola de 3 pontos, massacra o Bauru pelas semifinais do nosso Basquete Brasil. E na Nova Zelândia, a partir de agora, tudo de igual para igual no futebol. Homens e mulheres passarão a ganhar exatamente a mesma coisa. O Brasil é o campeão mundial no consumo de agrotóxicos. E uma decisão lá em Brasília pode contaminar ainda mais as refeições no país inteiro. Uma comissão especial da Câmara analisa agora mudanças no registro desses produtos. O Ministério Público Federal e outros órgãos avaliam que a proposta é inconstitucional. A gravidez do primeiro filho ajudou a Maria a mudar hábitos alimentares. Ela compra tudo direto dos produtores, sem agrotóxicos. E ainda envolve a família nas decisões. A partir do momento que a criança participa da escolha desses produtos, e ele não está escolhendo aquele produto porque tem um desenho animado na embalagem, e sim porque ele vai comer uma cenoura que ele sabe que vai fazer bem para ele essa cenoura. Você está comendo aquela cenoura que cresceu naquela terra super cuidada, daquela pessoa que depende daquela terra, é assim, poético. Essa preocupação com alimentos saudáveis tem motivo. O Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo. E está em discussão na Câmara dos Deputados um projeto de lei de autoria do ministro Blário Maggi que determina mudanças na liberação destes produtos. O projeto começou a ser discutido na sessão de ontem pela Comissão Especial da Câmara que trata do assunto. Na prática, o projeto tira do Ministério da Saúde, da Anvisa e do IBAMA a palavra final sobre os agrotóxicos e passa para o Ministério da Agricultura. Isso provocou um racha no governo. A pasta, comandada por Blário Maggi, assumiria todo o processo para o registro, que seria digital. Os órgãos sanitários e de saúde apenas homologariam os laudos emitidos pelas próprias empresas que vendem os aditivos químicos. Além disso, a palavra agrotóxico seria substituída pela expressão produto fitossanitário e também seria adotado o registro temporário para os produtos testados e em uso em outros países. Ninguém está falando aqui de produzir alimentos contaminados, muito pelo contrário. O que a nossa Anvisa faz, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, com que demore 10 anos para aprovar uma molécula que na Europa está sendo utilizada, que no Japão utiliza, que na Argentina, que o Mercosul utiliza e que exportam para nós os seus alimentos, e nós aqui não permitimos. Anvisa, IBAMA e Ministério da Saúde já se posicionaram contra o texto. Em nota, o Ministério Público Federal diz que o projeto de lei é inconstitucional, porque flexibiliza o controle sobre os produtos em detrimento da saúde e do meio ambiente. A nota também destaca que essas substâncias matam 5 vezes mais trabalhadores rurais do que os conflitos agrários. Para quem consome os produtos tratados com agrotóxicos, esse uso indiscriminado pode provocar alterações hormonais, infecções respiratórias e câncer. É o que explica este toxicologista, que também indica formas de diminuir o efeito nocivo destas substâncias nos alimentos que chegam à nossa mesa. Fazer a lavagem inicial com uma solução de bicarbonato, inicialmente. Bem fraquinho, bicarbonato, deixa em banho assim uns 5 minutos. Com isso, ele precipita 97% dos agrotóxicos na superfície dos alimentos. E depois,
Ela deve passar numa segunda fase e também deixar em vinagre e depois enxaguar bem para tirar todas essas outras coisas e aí pode cozinhar. A Polícia Federal cumpre mais de 150 mandados de busca e apreensão em 30 cidades de São Paulo, Paraná, Bahia, além do Distrito Federal. A Operação Prato Feito investiga fraudes na merenda escolar. A repórter Maria Manso está na Polícia Federal aqui em São Paulo, tem outras informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Ana, Aldo, boa tarde a todos. A coletiva de imprensa onde os delegados e a Procuradoria-Geral da República está expondo essa operação ainda está acontecendo agora. Então a gente tem apenas alguns dados por enquanto, mas olha, eles descobriram que há 20 anos esses desvios de dinheiro da merenda escolar, de material didático e de uniformes escolares aconteciam em 13 prefeituras, incluindo a capital e mais 12 cidades aqui do interior de São Paulo. Foram desviados 1 bilhão e 600 milhões de reais de 30 prefeituras. 14 prefeitos com o atual mandato também estão envolvidos. E entre os 154 mandados de busca e apreensão estão incluídos os gabinetes e as casas desses prefeitos. O nome Prato Feito da operação foi inspirado no seguinte: para diminuir o dinheiro gasto, de fato, com a execução dos serviços e dos contratos, em vez das crianças poderem repetir a merenda, elas já recebiam só um prato pronto, um prato feito, que elas tinham que se satisfazer com aquilo em vez de repetir até ficarem satisfeitas. Entre os áudios que os policiais conseguiram junto aos empresários e aos funcionários públicos e prefeitos envolvidos nesses desvios de dinheiro, eles captaram áudios que diziam o seguinte: tira a carne das crianças, coloca só ovo todo dia. Não, bota uma bolacha e leite diluído, elas vão ficar satisfeitas. As investigações, que duraram 3 anos, ainda devem continuar. Os mandados de prisão não foram autorizados, mas todas as pessoas continuam sendo investigadas. Ana. Obrigada, Maria, pelas suas informações. Que absurdo. Aldo. Termina hoje o prazo para quem precisa tirar o título de eleitor a tempo de votar nas próximas eleições. Certamente não em nenhum desses prefeitos, né, que estão aí, até porque o cargo não está no pleito desse período, mas os políticos ligados a eles também. Fique atento. Quem precisa mudar o domicílio, regularizar o cadastro, incluir o nome social no título ou pedir atendimento especial para deficientes também tem só até hoje. Para títulos novos é preciso levar ao cartório eleitoral carteira de identidade ou a carteira de trabalho, a certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência original e recente e o certificado de quitação do serviço militar para os maiores de 18 anos do sexo masculino. Quem perdeu o título e precisa de segunda via tem de levar somente um documento de identidade. Para mudar o domicílio eleitoral, também é preciso apresentar o comprovante de residência. Para o uso do nome social, basta a autodeclaração. Outras informações e a lista de cartórios eleitorais podem ser acessadas em www.tse.jus.br. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas na queda de um helicóptero no mar, na altura do Posto 4, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O grupamento marítimo dos bombeiros foi acionado. A aeronave teria decolado no Recreio dos Bandeirantes e iria para a cidade litorânea de Cabo Frio. Uma testemunha apontou o vereador Marcelo Siciliano, do PHS, e um ex-policial militar como os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O crime aconteceu no Rio de Janeiro em março deste ano. As informações foram reveladas pelo jornal O Globo. O homem prestou 3 depoimentos à polícia em troca de proteção, porque estaria jurado de morte. Ele contou que presenciou conversas em que Siciliano e o ex-PM Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando da Curicica, teriam tramado o crime. Em uma delas, em um restaurante, o vereador teria dito em voz alta: tem que ver a situação da Marielle. A mulher está me atrapalhando. A testemunha também revelou que 4 pessoas teriam sido escolhidas para cometer o assassinato e que um homem ficou encarregado de levantar os hábitos e a rotina da vereadora. Orlando da Curicica foi preso em outubro do ano passado, acusado de chefiar uma milícia. Segundo a testemunha, a ordem para clonar um carro e executar Marielle foi dada por Curicica de dentro do presídio de Bangu.
A motivação do crime seria a atuação comunitária da vereadora do PSOL, na zona oeste do Rio, em áreas disputadas por milicianos e traficantes, e reduto eleitoral de Siciliano. Em nota, o vereador nega conhecer Orlando da Curicica e diz que a notícia é mentirosa. O ex-ministro Gedel Vieira Lima e o irmão dele, o deputado Lúcio Vieira Lima, do MDB, viraram réus no Supremo Tribunal Federal no caso dos 51 milhões de reais apreendidos em um apartamento em Salvador. Por unanimidade, os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal aceitaram denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, também contra a mãe deles, Marluce Vieira Lima, e outras 2 pessoas. O grupo é acusado de lavagem de dinheiro e associação criminosa no caso dos 51 milhões de reais apreendidos em caixas e malas em setembro do ano passado, num apartamento em Salvador, na Bahia. O imóvel é atribuído à família de Gedel. Como os crimes teriam sido cometidos durante o exercício do cargo, o inquérito deve ficar no Supremo. Gedel está preso em Brasília desde a descoberta dos 51 milhões em Salvador e vai continuar assim. Lúcio Vieira Lima e a mãe cumprem medidas restritivas. O deputado também responde a um processo no Conselho de Ética da Câmara por quebra de decoro. Ministros do Supremo Tribunal Federal já mandaram para a Justiça de primeira instância mais de 40 investigações sobre políticos. Isso desde a semana passada, quando o STF restringiu o foro privilegiado de deputados e senadores. Pelo novo entendimento do STF, ações contra deputados e senadores só ficam no tribunal nos casos de crimes cometidos durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo. Com isso, 44 casos contra políticos já foram enviados para a primeira instância até agora pelos ministros do STF. O campeão foi o ministro Marco Aurélio Mello, que mandou 21 casos. Ele foi seguido por Dias Toffoli, que mandou 9, Alexandre de Moraes, que mandou 7 e Roberto Barroso, que enviou 3. Celso de Mello e Edson Fachin enviaram 2 casos cada um. Entre os 7 casos enviados à primeira instância pelo ministro Alexandre de Moraes está uma investigação contra o senador Aécio Neves. A acusação é de 2007, antes do Tucano assumir o Senado. Aécio foi denunciado por fraudes em licitações nas obras da cidade administrativa, sede do governo de Minas Gerais, quando ele era governador do estado. A defesa do senador disse que a licitação já foi investigada pelo Ministério Público de Minas, que concluiu pelo arquivamento da denúncia. A Câmara dos Deputados deve instalar hoje a comissão que vai discutir o fim do foro privilegiado para a maioria das autoridades. A proposta já foi aprovada no Senado e passou a tramitar na Câmara depois da decisão do Supremo. Logo após a decisão do STF, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mandou instalar a comissão, que vai analisar a proposta de emenda à Constituição já aprovada pelo Senado, que extingue o foro privilegiado de mais de 50 mil autoridades. A proposta aprovada pelos senadores define as novas regras para o foro privilegiado. Só permanecem com o benefício os presidentes da República, do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal, além do vice-presidente da República. Os ocupantes dessas funções só terão direito a julgamento pelo STF nos casos de crimes comuns enquanto exercerem o mandato. Perdem o foro privilegiado todas as outras autoridades que hoje têm esse benefício, como deputados, senadores, desembargadores, juízes, promotores, membros dos tribunais de contas, dos tribunais eleitorais e dos conselhos municipais. As constituições estaduais não poderão mais estabelecer foro privilegiado para crimes comuns, como acontece hoje. Após análise e votação do texto pela comissão especial, a PEC deve seguir para a votação em plenário pelos 513 deputados. Mas, de acordo com a Constituição, isso não pode acontecer enquanto houver uma intervenção federal em andamento, como é o caso da que acontece hoje, na segurança do Rio de Janeiro. Hoje é o 9º dia de buscas por desaparecidos no desabamento do prédio na região do Largo do Paissandu, no centro de São Paulo. A repórter Lilian Coelho acompanha o trabalho dos bombeiros, conversa com a gente agora. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Ana. Boa tarde para todo mundo. A gente acompanha aqui bem de perto. Já foram retiradas pelo menos 2.000 toneladas de entulho. Aqui o trabalho dos bombeiros já atingiu o subsolo e agora há pouco foram encontrados fragmentos humanos. Eu converso com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, o capitão Marcos Palumbo. Como é que foi que vocês acharam esses fragmentos? Explica para a gente, capitão. Boa tarde. Nós estamos optando por fazer uma seleção dos escombros retirados. E ali, num ponto, nós localizamos algum indício de presença humana. Pedimos para que o canil entrasse com a cadela Vasti
ela fez ali uma busca e indicou um local onde tinham alguns restos de ossos, alguns despojos, onde nós retiramos todo esse material, não conseguimos identificar se é de uma, de duas vítimas. Nós retiramos dali e entregamos para o IML, para que ele possa fazer depois os exames necessários e saber quem era essa pessoa. Do material humano que já foi retirado aqui, é possível estimar o número de vítimas ou não? São fragmentos que ainda não é possível essa identificação, só o do Ricardo mesmo, que é o corpo do Ricardo. Exatamente, a gente só consegue identificar a primeira vítima, o Ricardo, e depois todos esses materiais estão sendo encaminhados ao IML e que possam determinar ali de quem era partes desses corpos. Agora, uma coisa certa, são locais diferentes, são locais que não foram encontrados juntos e que eles estão exatamente sendo separados para que eles possam ter uma identificação única e saber exatamente quem era essa pessoa que foi encontrada. E as chances de encontrar sobreviventes agora que as escavações já chegaram ao subsolo do prédio? Olha, a gente consegue perceber uma grande compactação do solo mesmo no subsolo. E isso leva a gente, infelizmente, a não ter grandes expectativas. E que o local está muito compactado. A gente acredita que os andares sexto até para baixo, até o subsolo, estejam compactados nesses 6 metros aqui que nós ainda temos de local de busca. Muito obrigada, capitão. Bom trabalho. E só lembrando, agora às 14h vai acontecer uma caminhada, um ato ecumênico aqui no Largo do Paissandu, em homenagem às vítimas e também aos sobreviventes. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Lilian, pelas suas informações. Agora a gente fala de esporte, Cadu Cortez, com as informações aí do mundo esportivo. Basquete é o primeiro assunto, né, Cadu? Vamos lá, Aldo, Hanna, a gente começa falando de esporte, a gente começa aqui falando do jogo da semifinal do nosso Basquete Brasil. A gente falou ontem do jogo do Flamengo e Bauru, Flamengo e Mogi, e ontem Paulistano e Bauru fizeram o jogo 3 na capital paulista, uma partida marcada pelos arremessos da linha de 3, aliás, bem parecido com o que a gente vem observando também nos jogos da NBA. Vamos ver como é que foi. Massacre, assim pode ser definida a vitória do Paulistano sobre o Bauru no ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo. Em determinado momento chegou a ter 100% das conversões. Ao final da partida tinha mais tiros certos para 3 do que para 2, 17 contra 15. O Paulistano começou a partida com gana de quem tinha contas a acertar. Mais do que pontos, o grande diferencial foi a postura. Mais intensa, a equipe da capital apresentou uma eficiência no ataque que beirou a perfeição. Ao final dos primeiros 10 minutos, o marcador dava ao Paulistano a confortável vantagem de 30-8. Enquanto o Bauru lutava para adquirir ritmo, o Paulistano exibia uma vantagem absurda, 38-11. Lentamente, o visitante conseguiu ensaiar uma reação. A diferença caiu para 21 pontos no intervalo. Claramente ressentindo-se da ausência de Alex Garcia, o Bauru conseguiu cortar a diferença para 15 pontos. Era uma falsa sobrevida. Novamente, o Paulistano engatou uma marcha acelerada com arremessos certeiros de 3. O atropelo prosseguiu no último quarto. Melhor no ataque, na defesa, em todos os fundamentos. Final 95-64, mais de 30 pontos de diferença. A seguir, líderes europeus isolam os Estados Unidos depois da decisão anunciada por Donald Trump de sair do acordo com o Irã. O temor europeu é de sanções norte-americanas contra empresas que negociam com Teherã. A Argentina pede empréstimo ao FMI para controlar a variação do câmbio e traz de volta fantasmas do passado. A gente volta já. Em crise financeira e às vésperas de sediar o encontro das 20 maiores economias do mundo, a Argentina volta a recorrer ao empréstimo do Fundo Monetário Internacional depois de 15 anos. O anúncio foi feito por Maurício Macri. O presidente argentino disse que decidiu iniciar conversas com o FMI para alcançar um acordo que permita superar as turbulências cambiais dos últimos dias. O valor do empréstimo não foi confirmado, mas estima-se em 30 bilhões de dólares. A desvalorização do peso causada pela alta do dólar e do preço dos alimentos, além de erros políticos e econômicos, fizeram com que a inflação chegasse a 41%. A Casa Rosada subiu então a taxa básica de juros a 40%.
40% e injetou 5 bilhões de dólares no mercado para tentar conter a alta no câmbio, mas o efeito não foi o esperado. Ao recorrer ao FMI, Macri derruba uma das bandeiras que o elegeram, a de que não abriria conversas com o fundo. A relação entre a Argentina e o FMI é traumática. Nos anos 1990, o órgão impôs condições de austeridade que tiveram impacto principalmente sobre as camadas mais pobres. Hoje, 67% da população tem uma imagem negativa do FMI. O que pode ser um tiro no pé politicamente é justificado por Macri como a única maneira de proteger salários e manter empregos. A questão é que o presidente passou a ser visto com desconfiança pelo mercado. A política de contenção do começo de mandato, com aumento de tarifas no transporte e energia, por exemplo, também já deixou a relação com a base governista no Congresso desgastada, o que impede o avanço de pautas como a reforma trabalhista. Líderes europeus lamentam a saída norte-americana do acordo nuclear com o Irã, anunciada ontem. No discurso de 11 minutos, Donald Trump disse que manter o acordo firmado em 2015 permitiria uma corrida por armamentos nucleares no Oriente Médio, sem impedir efetivamente que o regime iraniano construa a bomba nuclear. Os Estados Unidos devem impor novos bloqueios comerciais ao Irã dentro de 90 dias. Na prática, o acordo ainda está vigente porque os demais signatários, como Alemanha, França, Reino Unido e China, mantêm seu apoio. Essa é a aposta do presidente iraniano, Hassan Rouhani, após conversas com líderes europeus. Os demais membros do acordo lamentaram a decisão norte-americana e mantiveram o apoio ao texto, isolando os Estados Unidos nessa questão. Apesar disso, uma das preocupações é com possíveis sanções norte-americanas a empresas europeias que negociam com Teherã. A Rússia se juntou aos descontentes. O governo de Vladimir Putin disse estar desapontado com a decisão de Donald Trump. O porta-voz do Ministério Exterior da China, Geng Shuang, também discordou de Trump, dizendo que o acordo promove a paz e a estabilidade no Oriente Médio e é um exemplo de política bem-sucedida. Essa decisão dos Estados Unidos de deixarem o acordo nuclear do Irã fez o dólar disparar por aqui nesta quarta-feira. A moeda norte-americana bateu os R$ 3,60 pela primeira vez em quase 2 anos. Meio-dia e 25, a esteira da campanha Deixa Ela Trabalhar, que ganhou destaque internacional, a Nova Zelândia anunciou igualdade salarial para homens e mulheres no futebol. Vamos ver essa história. Nada de haka, nada de rugby tradicional na Nova Zelândia. É futebol, raiz e de igual para igual. Nesta terça-feira, a Confederação de Futebol do país determinou que as seleções masculina e feminina vão receber o mesmo pagamento por direitos de imagem e premiação. A equipe feminina tem melhorado ano a ano sua performance e está hoje em 20º lugar no ranking da FIFA, enquanto a masculina figura em número 133. A atacante da seleção neozelandesa, Sara Gregórios, afirmou que esse é um reconhecimento importante à conquista das mulheres na modalidade. Na Inglaterra, por exemplo, a transformação aconteceu principalmente depois de um jogo da seleção inglesa contra a seleção brasileira em 2012, cujo público de 70 mil pessoas em Wembley fez abrir os olhos da federação para o potencial desperdiçado no futebol feminino. O resultado? Sucesso na final da última FA Cup, que aconteceu no sábado passado, no mesmo Wembley. Mais de 45 mil pessoas estiveram lá para ver o Chelsea Ladies vencer o Arsenal Women e ficar com o caneco. Enquanto isso, no Brasil, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino perdeu seu único patrocinador e não está sendo transmitido em nenhum canal de televisão. Pois é. E vamos conferir os gols desta terça-feira, Copa da França e também Sul-Americana. Vamos ver. O Atlético Mineiro enfrentou o São Lourenço de Almagro, da Argentina, e empatou sem gols. No primeiro jogo, perdeu por 1-0. Precisava vencer por 2 gols de diferença. E nem por 1 conseguiu. O técnico Thiago Largui colocou um time todo reserva em campo. A equipe criou boas chances, mas que não foram convertidas em gol. No fim, vaias da torcida e fim de linha na Copa Sul-Americana. Com a ilustre presença de Neymar na arquibancada, em ritmo de treino, o PSG ganhou o 3º título nacional na temporada, ao bater o modesto Les Herbiers da 3ª divisão por 2-0 na decisão da Copa da França. A final foi realizada em jogo único no Stade de France, em Saint-Denis. Os gols foram marcados por Lo Celso e Cavani, um em cada tempo. Nesta temporada, o Paris Saint-Germain já havia levantado a Copa da Liga Francesa e o Campeonato Francês. O Jornal Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Tchau e até amanhã. Até amanhã, tchau.